Estamos iniciando o programa Check-in de hoje. No programa vamos entrevistar, conversar, na verdade saber e perguntar muito a respeito de uma história fantástica. A gente ouviu muito falar em livros, filmes, de pessoas que contratam coiotes e atravessam entre o México e os Estados Unidos. O nosso entrevistado de hoje fez isso. Contratou coiotes, foi com uma família até os Estados Unidos, lá morou por 10 anos. Antes disso, já morou em Portugal e também morou na Espanha. Nosso entrevistado é Paulo Raia. Paulo Raia, prazer em tê-lo aqui no programa Check-in de hoje. Boa noite, Joel. Obrigado. Dizer que nós estamos ao vivo, canal 15 da NET, canal 15 Abras Rede, e também ao vivo pelo Facebook TV Univates e Facebook Joel Alves. Você pode fazer a sua pergunta, ajudar a entrevistar aqui, tirar a sua dúvida com o Paulo Raia a partir de agora. Paulo Raia, que é um massagista do Grupo Independente, praticamente todos. Eu, inclusive, tinha problema sério no pé esquerdo e graças ao Paulo Raia estou jogando futebol, dando aula, viu? Estou só distribuindo a bolinha ali. Isso é novidade, novidade para mim hoje. Que eu jogo bola ou que... Não, tu está melhor. Que eu jogava mesmo também. Não, é verdade. A minha bolinha tá, mas muito bom mesmo, Paulo. Certo. A gente vai falar sobre isso mais no final do programa, Okay. inclusive tirar algumas dúvidas. Mas, Paulo, primeiro saber, o Paulo Raia, que é natural de Lajado, mas já morou em Portugal, morou em Espanha, atravessou com coiotes ali nos Estados Unidos. O primeiro país que tu foste visitar, conhecer, foi qual? Pois é, Joel. Eu viajei bastante aí por esse Brasil afora também, né? Mas é interessante, nos anos 80, acredito que 87, por aí, 88, eu fui para Portugal. Foi o começo de uma aventura bem boa e bem complicada, né? Na verdade, Portugal, eu tinha dois amigos que me convidaram para ir para os Estados Unidos e na época minha família não quis lá nesse ano de 87 pelo fato dos furacões e dos terremotos em São Francisco. E eu acabei não indo, esses dois amigos foram para Portugal e eu, de uma surpresa, consegui o endereço deles e resolvi ir para Portugal, Algarve, Albufeira. Eles não sabiam de nada, eu comprei passagem, embarquei com a minha mochila. Numa época aí nós tínhamos WhatsApp, e-mail ainda, isso. Poderia ser, mas não conseguiu com eles o endereço? Não, os familiares deles me deram, né? Eu fui mesmo no escuro, né? Eu sabia onde eles estavam, né? E acabei viajando para Portugal, fui de avião, barco, e trem, e foi muito curioso que no dia que eu cheguei lá, eles estavam trabalhando num restaurante. E aí eu cheguei de táxi, uma Mercedes, assim, toda ruinzinha, né? Cheguei de táxi, desci da Mercedes, olhei e estava ele arrumando os pratos, né? De cara já? De cara, já fazia uns 3 anos que eu não via eles, né? E eu só gritei assim, ê! Aí ele me olhou assim, baixou a cabeça, me olhou de novo, baixou a cabeça e fez assim, não acredito. Não acredito. Né? E foi aquela alegria, né? Foi uma coisa, foi uma surpresa muito grande, né? E aí, mas o objetivo foi visitar eles e acabou ficando, o objetivo já era ir para Portugal e morar lá? O objetivo era, na verdade, essa aventura para os Estados Unidos. Como minha família não estava muito que eu fosse, eu acabei indo para Portugal. Me deram força, fui para Portugal, numa aventura, na verdade, né? Sem saber a volta e nem o que queria acontecer. E lá nós ficamos em Portugal, trabalhando num parque aquático, né, trabalhando em restaurantes, enfim, uma série de trabalhos para sobreviver, que é tudo muito caro. E lá morou com esse teu amigo? Nós éramos entre 3. 3, aí dividia água, luz, Isso, nós morávamos num apartamento, a gente trabalhava os 3 nesse parque aquático, né? Pelo fato de eu ser massagista, que naquela época... Já era massagista naquela época? Aqui. Sim, já era massagista. Digamos, eu comecei cedo, né? Porque o meu pai era massagista. Então eu comecei em 1980, 82, né? Eu já fazia alguns trabalhos, mas não era assim um profissional que tinha um horário de trabalho muito sério, né? Eu trabalhava com meu pai, enfim. Por ser massagista nesse parque aquático,
eu fui promovido a tipo um enfermeiro, a um quebra-galho, né? No parque, porque se machucavam muito na época. Era um parque muito grande em Algarve, em Albufeira. Era um parque muito grande e as pessoas quebravam o braço, caíam, se cortavam, né? E tinha uma série de coisas que aconteciam nesse parque. E eu era aquele cara que fazia curativo, arrumava os braços, né? Mandava pro hospital, enfim. Se era torção, já resolvia ele mesmo? Isso, exatamente, né? Acabei curando o gerente geral, que eram praticamente... o parque era um grupo de mais de 1.000 pessoas empregados. Eu acabei curando o gerente principal de um pé que ele tinha crônico, né? E eu fiz a minha moral com ele, né? Então eu tinha lá em cima do parque uma lojinha lá, um escritório, né? Onde eu fazia minhas massagens fora de hora, né? Era bem interessante isso aí. Ficou quanto tempo em Portugal? Portugal, eu acredito que um ano e pouco. Não Gostou ou muito não? Bom, na época, né? Na época era mais fácil, né? Só que assim, era tudo muito caro. Comida, né? Apartamentos, a vida era difícil, né? E a vida de um típico brasileiro em comparação com um típico português era muito similar às nossas ou já havia naquela época muita diferença? Não? A vida era bem parecida, né? Os costumes, os portugueses eram muito dados, né? Um povo bem quente, bem interessante, assim, simples, na verdade, né? Mas a vida era parecida, né? Os costumes na época, né? Eram tudo mais ou menos... Eles idolatravam muito os brasileiros, né? Gostavam. A gente foi bem recebido, né? Era um povo bem interessante. Hoje eu não sei como é que tá, né? Mas na época, sim, a gente se deu bem. Depois disso, fosse também para a Espanha, não é? Foi lá em sequência ou voltou para o Brasil, ficou um período, como é que foi? Esses dois amigos estavam com o projeto de ir para os Estados Unidos. E, consequentemente, eu não poderia ir neste momento porque eu não tinha visto. Eu tinha que fazer todo o trâmite, passaporte, visto. Então, nós fomos, por curiosidade, para a Espanha, né? O mais preciso para Palma de Mallorca, né? Uma ilha maravilhosa, né? O paraíso. E fomos para lá. Esses dois amigos, eu não lembro na época quanto tempo eles ficaram. 2, 3, 4, 5 meses. E eu acabei ficando um pouco mais, né? Eles foram embora. Nem veio para o Brasil, de Portugal, não chegou a voltar ao Brasil. Eu sim, eles vieram para o Brasil e logo foram para os Estados Unidos, tá? Porque um deles tinha o green card, né? Um deles tinha, então esse logo foi para os Estados Unidos e eu fiquei lá um tempo, não me lembro, 4, 5, 6 meses ainda na Espanha, mas devido ao problema do trabalho em Palma de Mallorca, ninguém poderia trabalhar se não fosse nativo da ilha. Então, assim, ninguém empregava, nem que fosse o trabalho braçal mesmo, né, com perigo de multas, enfim. Eu estava passando trabalho para conseguir dinheiro. Então, não tinha como sobreviver tendo dinheiro e gastando só aquele... E não ligava para o pai, para o primo, João Pedro? Ô, João Pedro, filho, manda um dinheiro aí, tá feia a coisa. Não dava? Não dava para ligar, não. A gente tinha que trabalhar, tinha que se sustentar, né? Então, eu acabei saindo de lá, né, e voltei para o Brasil, onde montei uma locadora de vídeo em Capão da Canoa, que meus pais moravam em Capão da Canoa. A primeira locadora de fita selada das praias do Rio Grande do Sul. Fita selada, me ajuda. Na época, haviam as fitas piratas. Lembra certo. os cassetes piratas? Lembro. Ok. Quando lançaram as fitas seladas que se falavam, eram muito caras. Originais, com o selo, né? Então eu resolvi montar uma locadora somente de fita selada. A primeira no litoral gaúcho, né? Onde por 2 anos recebi o diploma da melhor locadora do litoral gaúcho, junto com minha irmã e meu cunhado, né? E ali eu fiquei uns 2 anos tentando ter coragem para ir para os Estados Unidos.
Ou seja, a ideia era sempre ir para os Estados Unidos. Acabou indo era para essa. Portugal, foi para a Espanha, legal, show. Mas o meu destino, meu objetivo final é Estados Unidos. Isso, exatamente. A aventura mesmo era ir para os Estados Unidos, né? Então, esse Portugal, Espanha, isso aí foi só uma pequena aventura antes disso aí. Sim. Né? E Espanha, gostou da Espanha, não? Espanha, bom, eu sou de origem espanhola, tá? Meus avós vieram da Espanha, Raia, como se diz, Rádia, né? Torres, Raia. Meus avós vieram da Espanha, conheci minha terra, que é Granada, a terra dos meus avós. Né? Eu fiz um tour de trem pela Espanha toda, né? Muito bonito. Espanha é maravilhoso, né? É um povo bem parecido com Portugal. Também um né? povo quente, né? Um povo quente. Fala alto, toca para conversar. Isso. Bem parecido com o brasileiro, né? Mas é uma terra bem interessante. É uma terra bem interessante. Eu gosto muito. Eu tenho muitas raízes, assim. Né? Eu falo fluentemente o espanhol e eu gosto muito da tradição espanhola. Sim. É muito rica. Torada não Muito participou de nenhuma lá, Casa na Rua, não? Eu vou te dizer que eu participei de uma e nunca mais. lá na Espanha? Lá na Espanha. Sabe que eu vejo que tem aqueles vídeos, eu sempre torço pro touro. Sim. Tu sabe que eu não tinha nem ideia. Meus avós tinham o touro em cima da lareira, né? Tinham quadros dos toureiros, né? Aquele glamour. Por ser descendentes dos espanhóis. Por ser descendentes espanhóis. Mas a prática me decepcionou muito, me chocou. Aquela coisa de machucar o touro até a morte, aquilo ali foi a gota d'água para mim odiar aquela tradição. Eu tenho dúvidas sobre isso, já que teve na Espanha, de origem espanhola, daqui a pouco. Estamos conversando com Paulo Raia, o lajadense que morou em Portugal, Espanha e Estados Unidos. Daqui a pouco ele vai nos contar como foi atravessar os Estados Unidos com coiotes, em que contratou coiotes. A gente volta daqui a pouco. Voltamos com o programa Check-in de hoje, conversando com Paulo Raia. Paulo Raia, que agora fomos para o intervalo falando a respeito do touro. Descendente espanhol, né, que o touro é muito presente na cultura espanhola, né? Diz que foi numa tourada lá, até por ser descendente de espanhol, vou ver como é que funciona. E te chocou. Por que tanto te chocou, Paulo? Pois é, Joel, tu sabe que até então eu não tinha pensado, meus avós, meus tios sempre tinham um touro em cima da lareira ou quadros, né, de espanhóis toreando, aquela coisa toda, aquele touro com aquelas lâminas penduradas. E até então eu nunca tinha entendido como que funcionava uma tal de tourada. E eu casualmente, na época, eu não lembro, foi um convite ou era alguma coisa de graça na Espanha. Eu fui nessa tourada numa arena. E tu sabe que eu me senti muito mal de ver ali ao vivo, né, a maneira dessa tourada. Ou seja, eles vão jogando lâminas no touro, o touro vai sangrando, que é um bicho de quase 1 tonelada, né, ele vai perdendo as forças para que o toureiro possa fincar a espada, que é a derradeira. A derradeira, né? Claro, o touro está quase morto já. Né? Então aquilo ali me chocou bastante e eu deixei de gostar dessa tradição. Na época eu apaguei isso, né? Eu até cheguei na minha família na época e expliquei a situação, né? Que coisa mais horrível é essa tradição, né? De matar um touro, um bicho daquele tamanho, né? Até a morte, fazendo ele sangrar, né? Então é isso que acontece nas touradas. Nas touradas é isso, ou seja, o toureiro ali, ele vai se desvencilhando do touro e vai espetando com lanças, né? Espadas. Isso aí. E vai sangrando. E tem muito na rua também. Tinha em Santa Catarina, muito forte também, inclusive, que eles soltam um touro com uma corda e aí eles vão fugindo, né? E também o touro depois sacrificado. Aqui eles não chegam quase a maltratar muito o bicho, mas maltratam, né? Sim, agora não é como uma tourada tradicional. Está proibido, inclusive, né? É isso aí, porque é muito cruel mesmo. Hoje em dia, né, a gente sabe que os animais a gente tem que preservar, né? É verdade. Bom, agora eu gostaria de saber, depois disso, né, voltou ao Brasil e diz, depois da locadora eu vou para os Estados Unidos. Como é que foi a tua ida, a tua história para ir para os Estados Unidos, Paulo? Ok. Esse amigo que foi para a Espanha comigo, um deles, os dois foram para os Estados Unidos. Esse amigo,
casou com uma menina brasileira e me convidou para ir para os Estados Unidos. Já tinha convidado, não, agora vocês vêm, né? Eu tinha uma namorada que ela era muito amiga da mulher dele, que ele casou, né? E eu era muito amigo dele. E eles nos meteram pilha. Não, vocês vêm, vai dar certo, vocês... Só tem um problema, vocês vão ter que casar para que vocês possam receber o visto, né? E eu pensei, bom, o que custa, né? Vamos casar. Vou casar. Enfim, casamos ali no cartório, aquela coisa toda, fizemos toda a papelada, mas chegou no dia do visto, nada. Foi negado o visto. Devido a vários, na época, não sei o que foi alegado, né? Não foi dado o visto. Então, eu decidi que nós iríamos, falei com esse meu amigo, ele disse, não, eu te dou toda... Eu contrato os coiotes daqui, dos Estados Unidos, tá? Tu me manda o dinheiro, eu contrato eles, a gente entra em... E quando vocês estiverem no México, eu vou lá, porque eu tenho passagem, eu tenho passagem livre, eu vou lá e pego as coisas de vocês. As coisas seriam algumas roupas, né, algumas coisas assim. Eu digo, não, então vamos para essa aventura, né? Então, pedimos o visto para o México, que eu nem sabia que o visto do México, não me toquei. O visto do México, na época, nós podíamos ir para 2 cidades. Só 2? Só não 2 podia cidades. visitar o México todos? Não, era Cidade do México e Acapulco. Eu não lembro por que eu escolhi Acapulco, porque, claro, é lindo, coisa e tal. O intuito era a lua de mel, né? Vamos para o México. Uma lua de mel que não iria existir, mas... Não iria existir. Só no papel. Só no papel, enfim. Não, mas a gente namorava, então... Ah, já namorava? Já namorava, namorávamos, então não tinha problema nenhum. Enfim, fomos para a Cidade do México, né? Com passagem para Acapulco. Na época, o que eu pensei? Puxa vida, isso foi uma burrada minha, na verdade, né? O que eu pensei? Eu não segui o protocolo. Eu vou comprar uma passagem para Tijuana. Tijuana, lá na divisa. Nem imaginava. Da Cidade do México até Tijuana. Na Cidade do México para Tijuana. Nem pensei em ir para Acapulco. Aí eu pensei, poxa, vamos comprar uma passagem. Comprei uma passagem para Tijuana e fomos para o aeroporto. No primeiro corredor, eu notei que tinha uns caras com jornal na frente, tipo aqueles de filme, sabe? De óculos escuros, olhando por baixo, por cima, aquela coisa toda. E nós fomos indo, eu disse, não vamos falar, né, vamos ficar quieto. Mas ali no meio, eu não lembro como é que foi que ela me perguntou alguma coisa, né, em português, mas não deu 2 minutos, nos abordaram. E aí começou o inferno. Ai. Nos abordaram, nos levaram lá para aquela sala, tentaram nos extorquir, né? Já estávamos condenados porque nós íamos atravessar ilegalmente, né? Íamos mesmo. Todos os indícios, apesar de ter bens no nosso nome, toda a papelada, o casamento, a declaração de lua de mel, né? Tudo isso não adiantou nada. Então eles tentaram nos extorquir no dinheiro, aquela coisa toda. Enfim, eu não dei o dinheiro que eles queriam. E eles nos mandaram para a cadeia. Uma cadeia, na verdade, um prédio onde ficavam as pessoas que eram pegos em viagens para Tijuana. Era um prédio muito grande, com escritórios. Ficamos 2 dias na cadeia, né? E por um motivo ou outro, uma secretária brasileira do consulado, e eu pedindo para falar com o consulado, né? Porque a gente não sabia o que ia acontecer. E essa moça, ela meio que se engraçou pro meu lado. Ela foi com a minha cara, ela veio, conversou comigo, aquela coisa toda. Já me deixou no corredor, né, caminhando no corredor do consulado. Mais à vontade? Mais à vontade. Saímos para buscar um X do lado ali desse prédio, que era um presídio, né? Enfim, ela conseguiu um encontro comigo e o tal do consulado. Chegando lá no consulado, ele, o que vocês fizeram? Vocês vão? Não vamos. Claro, neguei até a morte. E ele disse, então vamos fazer o seguinte, vocês deixam os passaportes, eu dou uma autorização e vocês... Isso no consulado brasileiro?
Isso dentro da cadeia, dentro desse presídio. Não. Presídio. Um presídio. Ficou preso, Paulo? Ficamos presos. Ficaram presos? Ficamos presos os dois. Na mesma cela, com várias pessoas, que eram imigrantes. Também. E ele me deu uma autorização para ficar, como eu disse que estava em lua de mel, vocês podem ficar 20 dias no México. E jurou pela mãe que estava em lua de mel? Estávamos em lua de mel. Tinha uns papeladas e tudo, né? Então, os passaportes ficam aqui, vamos liberar vocês. Não saem da cidade do México e Acapulco. Muito bem. Para não ficar ruim, fomos para o tal do Acapulco. Aquele paraíso, né? Aquela coisa de louco. Meu Deus, aquilo era a coisa mais linda do mundo. E eu pensei, como que eu vou fazer? Em contato... Porque por mais bonito que fosse, o objetivo final não era ficar no México, era ir para os Estados Unidos. Exatamente. A ideia era ali achar como que eu ia subir, como que eu iria até Tijuana. Então, em contato com esse amigo meu, ele disse, cara, pega alguém, contrata um táxi, né? E eu fui conversando com o pessoal que já sabiam como que funcionava, né? E esse cara me disse, eu faço assim, eu te vendo o meu carro para ti, né? Põe no teu nome, né? Nós arrumamos e em vez de eu te cobrar X para te levar até o outro lado, nós vamos no meu carro, no teu carro, tu vai me comprar o carro, né? Eu vou como motorista. Tu me dá só mais tanto e eu vou como motorista para ti, porque tu não pode dirigir daqui até lá. Não, tudo bem, combinado. Arrumamos o carro. Lembra quanto que pagou, não? $500 eu paguei o carro, um Nissan quadradinho. Eu botei mais 500, eu comprei 4 pneus novos, a gente deu uma ajeitada no motor, deu um check-up ali no motor, né, freios e embarcamos. Rumo a Golfo do México, né? Então, a nossa ideia era atravessar o Golfo até a cidade de La Paz, só que, chegando ali, antes de atravessar, o carro teria que vender lá. Ou seja, não tem como passar até uma balsa entre o México e o Golfo do México, que é tipo uma ilha, né? Que é... Isso, é o antigo, o Golfo do... É a Baixa Califórnia que eles falam. Baixa Califórnia. Que é um deserto. Que é um deserto, ele é o Golfo, né, da Baixa Califórnia, então nós teríamos que passar para o outro lado para mim conseguir um outro carro do outro lado, que pudesse transitar. Chegamos lá nessa cidade, que eu, no momento eu não lembro o nome, uma cidadezinha, e conseguimos vender o carro lá. Foi muito rápido, foi bem tranquilo, porque eu acho que o sistema já funcionava mais ou menos assim. O pessoal já sabia? O pessoal já sabia e atravessamos, acho que uns 2 dias de barco, um navio, na verdade, né? Fomos para La Paz. De La Paz, pegamos um táxi e fomos a Cabo São Lucas. Cabo São Lucas ficamos... no extremo sul. No extremo sul. Por que Cabo São Lucas? Cabo São Lucas, além de maravilhoso, lindo, né? É um lugar lindo, mas a gente praticamente não usufruiu muito disso. Era um lugar fácil de conseguir pessoas que fizessem esse trabalho para subir, né, de carro. Que as pessoas são chamadas de coiotes ou coiotes só aqueles que atravessam de fato o México e os Estados Unidos? Os coiotes são aqueles que estavam nos esperando lá em cima. É só os que fazem a travessia. Né? Esses eu nem sei como chamam. Mas, enfim, eles cobram, né, para nos levar de carro, né? Tem o perigo de ser preso no meio do caminho, né? Mas como se trata de um deserto, tipo filme, no meio da... Que vai família, leva criança junto? No meio desse golfo passava aqueles carros com metralhadora, sabe? Que nem a gente vê em filme. Aqueles mexicanos gritando, aquelas coisas, né? Um horror, né? Enfim. Bom, tá muito interessante a história. Okay. Paulo, toma uma água. A gente vai para uma breve pausa, volta em seguida conversando com o Paulo Raia. E agora sim, contando como foi a travessia do México com os Estados Unidos, com uma família que leva ele até próximo da fronteira e depois coiotes que cuidam do Paulo Raia. Interessante, tô curioso. A gente já volta. Voltamos com o programa Check-in de hoje. Estamos ao vivo pelo canal 15 da NET, canal 15 Brás Rede e também ao vivo pelo Facebook da TV Univates e Facebook João Alves. Mandar um abraço
A Adilson Johan, obrigado Adilson, nos acompanhando. Você também pode fazer a sua pergunta, dúvidas a tirar aqui com o Paulo Raia. Paulo, nós paramos ali no momento em que chega no Golfo do México. Em La Paz e em direção, então, a Tijuana, né? Na fronteira ali. Isso. Aí contrataram uma família? Por segurança, né? Eles acharam melhor contratar uma família, que seria um casal e 2 filhos, né? Para atravessar tranquilo, para não ter o problema de acharem que seria... Então era uma van enorme. Mas tu é bem diferente do mexicano. Mas a minha mulher era morena. Né? Ela era bem... Né? Claro, eu particularmente era diferente. Né? Mas assim, enfim, essa família... Né? Nós passamos muito trabalho. 2 crianças junto, né? Dessa família. E nós fomos subindo. Né? Nós fomos subindo com esse carrão aí, era um carro velho, uma van velha, enorme, tipo uma caravana, né, um Chevrolet, né? E nós parávamos nos lugares para comer e eles comiam o famoso burrito, né? Que é muito, muito bom, né? E muito apimentado. E na época, eu lembro que depois de comer nós embarcava para seguir viagem e nós lá atrás ficava tomando a tequila, né? Para conseguir aguentar a viagem, um calor, um deserto, um horror, medo, enfim, né? E os mexicanos lá, faceiro, né? E eles davam aqueles arrotos de burrito, de pura pimenta, que chegava a arder os olhos atrás, né? Fecha o vidro, né? Era uma loucura. Eles faziam assim, aquilo entrava para trás, né? Esse detalhe eu nunca esqueço, né? Enfim, seguimos a viagem, nós tínhamos combinado, eu não lembro na época, eu acho que eram 2.000 ou 3.000 dólares. Não, 1.200 dólares, uma coisa assim, cada um. Ou seriam 2.400 para nós dois. E chegou no meio do caminho, lá perto já, eles pararam o carro e disseram assim, olha, nós não vamos mais, a não ser que tu pague o dobro. Então, a coisa começou a ficar complicada. Nós sozinhos, no meio do deserto, né? Aquela família ali que a gente não conhecia. Então, na hora me veio a ideia de dizer assim, olha, então vamos fazer o seguinte, eu te pago. Eu não vou te pagar o dobro, eu te dou, eu não lembro se era 1.700 que eu fiz o negócio com ele, mas quando nós chegarmos lá, eu vou ligar para o meu amigo, tá? Ele vai ficar com o dinheiro esperando. Se nós chegar em segurança, tu recebe esses 1.700, né? Porque eu não sabia o que podia acontecer. Sei. De repente poderíamos ficar ali, né? Ali mesmo, a pé, né? E deu tudo certo. Chegamos lá, desembarcamos do carro, eu não lembro quanto dia foi, acho que foi uns 2 ou 3 dias. Mas realmente, o dinheiro não estava contigo, estava com outra pessoa ou estava contigo? Eu tinha dinheiro sim, o dinheiro estava comigo. Mas não ia dizer que estava contigo? Exatamente, eu não ia dizer e nem ia dar para ele, né? Então, na verdade, foi isso que aconteceu. Mas que medo, né? Tu viajar com alguém que tu não conhece. Já num lugar, na verdade, sem documento, né? Num deserto do México, né? Que a gente, por filmes e tudo, a gente já vê que é... Acha que não é fácil, imagina lá. Imagina lá, né? Tu solto lá, que nem em filme, né? Aqueles desertos, tu solito, né? Só com Deus mesmo. Enfim, chegamos na cidade de Tijuana e aí começou um processo muito complicado, de muita tensão, muito medo. Nós desembarcamos, esse amigo meu veio para o México. Ele estava nos Estados Unidos. Mas ele tinha visto, então podia atravessar a fronteira. Na época, não sei como é hoje, na época o americano, ele podia passar a fronteira só com a identidade. Tá? Todo americano que fosse americano, ou tivesse o green card, ele poderia só apresentar a identidade e passar e voltar quantas vezes quisesse. O mexicano não. O mexicano não, só o americano. O americano podia vir para o México e voltar a hora que quisesse. O mexicano já não passava para lá. E ele veio, pegou umas roupas, né? Nós ficamos com a papelada, com as nossas caso acontecesse alguma coisa, a gente pensou, né? Vamos ficar com tudo. Ele levou algumas coisas que a gente tinha para não ter muita
muita bagagem. E o que aconteceu? Neste momento, tá, nós tivemos o primeiro contato com o coiote. Então nós estávamos numa esquina e passou um cara e disse assim, não olha para mim, vira de costas e não olha para mim. E aquilo já começou a me assustar, né? Bah, mas que situação. Eu parei numa esquina, parei naquela esquina ali em Tijuana. Aquilo assim, uma loucura de polícia. Cidade grande. Cidade grande e de divisa, né? Terrivelmente perigosa. Eu estava na esquina, ele disse assim, 2 quadras daqui tem um hotelzinho assim, 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 tu dá o teu nome, tá? Tu entra nesse hotel, não olha para trás, entra nesse hotel e não sai até vocês, eu mandar alguém falar com vocês. Ok. Fomos para lá, né? Tu e a tua Isso. esposa, então, minha esposa, que é então. casado. Isso. Fomos para esse hotel. Um hotelzinho, né? Dava para ver da janela os morros, o famoso morro aquele dos Estados Unidos, onde, né, tem Tijuana, tem a divisa e aquele morro. Era helicóptero andando, era uma loucura, era sirene tocando, né? Bem pertinho que nós estávamos. Só ali, tu imagina uma semana trancado dentro de um hotel, de um quarto de hotel, já tu imagina o estresse, né? Vocês ficaram uma semana trancados dentro do quarto de hotel? Dentro do quarto. Eu só podia descer para pegar mantimentos que tinha tipo um mercadinho dentro do hotel. Só. Eu não podia passar do hotel para fora. Ou seja, ficamos trancados lá. Até que bateram na porta. E começou toda uma história. Aí o cara entrou e disse, tudo que vocês têm, pode botar no lixo. Documento, roupa, vocês vão só com a roupa do corpo. O passaporte não tinha, que já tinha ficado... O passaporte ficou, mas eu tinha identidade. Na embaixada Isso. mexicana. Já ficou para trás lá na embaixada. Mas documentos pessoais... Nós tínhamos papelada de casamento, nós tínhamos certidões de imóveis no nosso nome, tudo que a gente estava guardando para caso acontecesse alguma coisa. Identidade, CPF, né? Sim. Tinha carteira fotos. De motorista. Carteira de motorista, máquina fotográfica, foi tudo pro lixo. Nada, não leva nada. Só roupa do corpo? Só roupa do corpo. Muito bem, vamos lá. Nessa hora não pensa em o que eu estou fazendo aqui? Tudo isso para entrar nos Estados Unidos? Eu vou dizer que assim, na época, eu não pensei em desistir, porque esse planejamento foi muito planejado, né? Muita coisa em jogo, dinheiro, né? A gente para passar deve ter gasto o quê? Uns 10 mil dólares ou 11 mil dólares na época, era muito dinheiro, né? Para poder fazer essa travessia. Então, assim, tinha que valer a pena. Porém, claro, um espírito de aventura, talvez, minha, né? Ela, eu já nem sei o que ela sentia, mas realmente eu tinha um medo muito grande, né? Porque a gente via em filmes o que acontecia nas travessias. E o que poderia acontecer dali para lá. Sem documento, longe do país, levar um tiro, ninguém sabe quem era, né? Eu vou dizer... Até descobriu que tinha... Eu vou dizer assim, ó, se nos pegasse e botasse numa cadeia, a gente não ia ter o que fazer por muito tempo. Isso. Né? Hoje acontece isso, que tem todo um aparato, um aparato de imigração. Naquela época, não tinha nada. E aí? Vocês estavam no quarto de hotel, o cara bateu e desbota tudo fora. O que acontece? Estou curioso aí. Vai para a esquina aquela que nós encontramos no primeiro dia, não olha e só ouve tudo que a gente vai falar. Vai ter sempre uma pessoa que vai chegar atrás de vocês e vai falar. Ó, fazem isso, fazem aquilo, faz isso, faz aquilo. Muito bem. A partir dali começou a loucura da travessia. Ou seja, parou um cara e disse, vocês vão até aquela ponte na frente da divisa, né? Vocês vão até ali e aguardem notícia. Fomos até lá. Ali, cara, tinha milhares e milhares e milhares de mexicanos no lado de cá. Tudo na frente desse muro que tem, que hoje a gente, né, conhece ali.
né? Tudo ali naquele vucu-vucu, naquela coisa, as polícias do outro lado ali para cima e para baixo, helicópteros e tudo mais. E aí veio um cara e disse assim, vai vir 50 pessoas com vocês aqui. Do lado de vocês vai ter 50 pessoas e vocês vão, quando derrubar, quando vocês sentirem que todo esse povo que está aqui correr num buraco no muro e entrar lá na água, vocês vão correr para aquele lugar, que era um pouquinho para lá do muro, vocês vão atravessar aquele buraco, pular a cerca. Ou seja, não onde a maioria ia, um outro. Exatamente. A maioria ia para um lugar e os 50 ia para outro. A intenção era a polícia toda aí nesse tumulto e nós ficarmos livres lá. E foi o que aconteceu. Pulamos um muro, corremos 15 minutos, sempre uma pessoa junto deles, né? Dizendo, vamos, corre, aquela coisa, corremos 15 minutos. O coiote atravessa junto. Um deles atravessa junto, tá? Toda hora, eu acho que tinha mais de 30 coiotes. Toda hora mudava. Sempre no caminho, quando tu via, já não tinha o cara. E já vinha vindo outro na nossa direção. Um outro líder. Um outro líder e ia nos levando, né? Até que nós chegamos logo na primeira cidadezinha ali e atravessamos um estacionamento e nisso... Mas o muro é alto, vocês pularam, como escalaram esse muro? Esse muro que aparece, o tradicional é de ferro, né? Ele é de ferro, mas do outro lado desse muro, ele era tipo um estacionamento que era longe do povo. Ele tinha um muro de arame muito alto e ali nós atravessamos. Pulamos esse muro porque ali não tinha esses ferros de contenção ali. E acabamos pulando esse muro e corremos no meio do mato. Corremos quase 15, 20 minutos, eu acho, né, até esse... Sempre tu e a moça que foi contigo? Sempre os 50. Os 50 Os juntos? 50 juntos, né? 50, 60 pessoas juntos. Tinha de tudo ali, mexicano, brasileiro, tinha de tudo junto. E a gente correu. Nesse meio tempo, chegando já na cidadezinha, assim, a primeira rua que a gente avistou, que era um estacionamento, tocou um alarme. A cidade inteira tocou um alarme. Quando tocou esse alarme, isso depois de uns 10 minutos de caminhada, 15 minutos, começou carro de polícia pela cidade, parecia um formigueiro. Nós atravessamos uma pontezinha e eu só lembro assim que ele disse assim, hotel tal, quarto tal, entram lá. E nós saímos correndo. Chegamos lá, era um hotelzinho assim, comprido, cheio de portas, né? Entrou 50 naquele quarto. Entrou 50 naquele quarto. Não era pra ti, não. Ela é o quarto tal. Era para os 50. Entramos os 50 e um cara entrou junto, fechou e disse assim, vocês fiquem quietos, calem a boca, que eu vou comandar. Vocês nem respiram se puder. E ele se deitou debaixo da porta, olhando por baixo da porta, e a polícia passando para tudo que é lado, aquela barulheira de sirene e alarme, né? Tu imagina o horror, né? Bom, eu imagino. A gente vai continuar daqui a pouco, conversando com o Paulo Raia, essa história que a gente só vê em filmes, né? E o Paulo está contando para nós aqui como foi atravessar do México para os Estados Unidos com coiotes. A gente volta daqui a pouco aqui na TV Univates com o programa Check-in. O programa Check-in volta hoje conversando com o Paulo Raia, vendo as mensagens das pessoas que estão compartilhando conosco, até porque a história é bem interessante, né, Paulo Raia? É verdade. Mas aí chegaram os 50 num hotel, e num quarto de hotel, e a partir daí o que aconteceu? Pois quando nós entramos nesse quarto, era um final de tarde, era finalzinho de tarde já, querendo já escurecer, né? Que ele pediu para que nós ficássemos quietos e todo mundo naquela loucura ali, agachado, sentado, deitado, enfim. Com conivência, é óbvio, do dono do hotel, porque senão ele dizia, tem 50 aqui no hotel. Não, exatamente. Até acredito que não eram só nós, os grupos, que tinham mais grupos com outros coiotes neste hotel. Porque foi bem
dava para ver que tinha mais gente entrando, grupos entrando nesse hotel, né? Então nós entramos ali e ali ficamos, não lembro quanto tempo, digamos meia hora, uma hora sem respirar, né? Com a sirene da cidade tocando. E ele disse assim, se baterem na porta, nós estamos ferrados. Não tem saída. Vamos rezar que não... Isso, claro, falando tudo em espanhol. Vamos rezar que eles não batam na porta, né? E aí teve uma hora que a sirene não parou. E ele disse assim, vocês entram no... O que der para entrar no banheiro e o que der para entrar no armário, entram. Era um armário grande, muito parecido já, talvez projetado para isso. Esses 40, 50 pessoas sumiram no quarto, entraram nos banheiros, tá? Ficou 2 casais na cama, com uma criança, e o cara olhando debaixo da porta, porque estava previsto que a polícia ia bater. Ele poderia ter uma chance de abrir a porta e ter os 2 casais na cama, né? Que a polícia não entrasse. Se entrasse, estavam perdidos. Se entrasse, estava perdido. Então ficamos lá, naquele cubículo lá, 30, 25 pessoas, dentro do armário, né, quase nem respirando. E aí o alarme passou, o cara nos acalmou, disse tudo ok, sem barulho, ficam quietos, nós vamos passar 2 dias aqui dentro. 2 dias? 2 dias. Eu pensei, pô, mas nós vamos morrer aqui dentro, 40, 50 pessoas dentro desse quarto, né? E é isso. Não demorou uma hora, bateram na porta, o cara olhando por baixo, aí veio comida, veio cerveja, né? Veio tudo, não, foi... Quando trouxe a cerveja, diz, não, agora agora melhorou, né? E passou-se os 2 dias, refeições todos os dias, café da manhã, né? Enfim, tá? Passou os 2 dias, eram umas 5 horas da manhã, ele disse, vamos fazer assim, ó. A hora que eu abrir a porta, vai ter uma caminhonete aqui na frente, um furgão fechado, um baú. Vocês todos entram dentro dele sem olhar para o lado e sem fazer barulho. Abriu a porta do quarto, já estava a porta do caminhão aberta ali. Um baú, sem ventilação, sem nada. De mudança, aqueles. Sei. Entramos dentro, ele fechou, tinha uma janelinha e um negocinho assim para ar. E ele disse assim, agora vocês esquecem que vocês estão aqui dentro. Nós vamos fazer uma jornada. Vamos lá. E esse caminhão foi. Esse caminhão, até era interessante, era um caminhão, a gasolina, isso fazia um barulhão, cara. Era um V8, assim, né? E ele tocava o pau, pegou o asfalto e foi, andou acho umas 5 horas. E nós lá dentro. Já não tinha mais posição, né? Não tinha mais perna, não tinha mais bunda, não tinha mais nada, né? Dormente lá, suado, calor, quase desmaiando, gente. Sem criança. Um documento junto, sem roupa, nada? Nada. Se capotasse ou se parasse, né? E de repente o caminhão parou. Parou e disse assim, vocês não fazem barulho, vocês vão ficar aqui por umas 3, 4 horas. Nesse lugar, vocês não sacodam o caminhão. Assim que trocar a guarda da entrada, não sei, era uma fiscalização, nós vamos atravessar, muito bem. E ali nós ficamos, cara. Uma loucura, aquele calor, a gente não sabia mais o que ia acontecer, né? De repente ouvimos um barulho, o motorista entrou e disse, agora se segurem. Se nós passar agora, nós estamos salvos. E emendou aquele caminhão, né? Numa velocidade, um barulhão, aquele V8 fazendo barulho, né? E de repente ele grita, Ihu! Passamos, né? Estamos salvos. E pá, foi aquela alegria, né? Andou mais uma hora e já parou assim, ele abriu o caminhão, nós estávamos num mercado, num supermercado enorme, né? Aí já veio cerveja de novo e comida, e disse, ó, estamos salvos, né? Neste mercado, no estacionamento, chegaram uns 8 ou 9 carros com motoristas,
E cada pessoa que pagou para a cidade que queria ir, eles botavam dentro do carro e embarcavam no avião, que era o combinado, né? Ou seja, nós entramos num carro, eles nos levaram até a cidade de San Diego, lá no aeroporto. O teu destino era o San Diego? O meu destino era São Francisco. São Francisco. São Francisco. Entramos. E como pegar o avião sem passaporte lá dentro? Depois não Lá dentro não precisava mais nada. Tá? E quem comprou as passagens foram eles mesmos. Eles compraram? Eles deram as passagens. Já estava combinado no preço, até porque a passagem é barata lá, né? Então, deram as passagens, entramos no check-in ali. Desculpa, minto. Faltou uma parte importante. Desses carros, nós fomos, claro, eu ia esquecendo essa parte. Nós fomos, nesses carros, até uma casa, uma mansão que tinha, de 2 andares. Todas as 50 pessoas. E eles, ali descemos, era a casa do Coyote. Era uma casa preparada. E aí ele falou assim, ó, nós vamos ficar aqui 1 dia, 2 dias, vocês podem, tudo que tiver dentro da casa, vocês podem comer. Geladeira cheia, tinha comida. Tudo à vontade. Tudo à vontade, só não pode sair. Era uma casa bem grande, tinha vários quartos, assim, preparado. Ali nós ficamos 1 dia e meio, acho que 1 noite só nós dormimos. Eu estava esquecendo dessa parte aí. Aí depois, sim, embarcamos no carro e nos levaram até o destino. Sim. Bom, fez tudo isso para chegar em São Francisco. Tudo isso para chegar em São Francisco. E aí morou nos Estados Unidos quanto tempo? Morei 10 anos. Não exatamente programado esses 10 anos. Né? Foi para ver quanto tempo ia ficar e acabou ficando. Por um motivo ou outro a gente foi ficando, eu fui ficando. Eu fiquei em São Francisco um tempo, ali na Califórnia, né? Em vários lugares da Califórnia. E fui ficando, trabalho, né? Acabei já trabalhando um pouco com a massagem, né? Num grupo de paraquedismo. Mas, na verdade, o que dava dinheiro era cozinheiro, pizzaiolo. Então, eu aprendi a arte de fazer pizza, né? E acabei fazendo cursos de chefe de cozinha. Lá nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos. Me tornei um cozinheiro. Tem algumas fotos, inclusive, né, que mandou para nós. Vamos ver algumas fotos do Paulo Raia? Fotos em que mostra ele trabalhando, os lugares por onde ele passou. Essa aqui de pizzaiolo. Essa pizzaria foi o primeiro emprego de pizzaiolo já depois de que me ensinaram a fazer pizza, né? Não sei se está boa a pizza, mas o grau ali tá... eu não sei se na volta ela não estourou, né? mas realmente era uma arte que a gente fazia brincando com a massa, né? Tá, a outra foto, vamos ver? Esse é o primeiro carro que eu tive lá, um Nissan, né? Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Tudo isso é bem no começo, essas fotos, é bem no começo dos Estados Unidos, de quando eu cheguei lá, tá recém começando, até cabelo eu tinha, né? Olha lá. Já estava perdendo, mas ainda não dá para ver daqui. Ainda não. Então esse carro aí, nessa época, eu tinha vários empregos. Eu limpava a casa, eu lavava a louça, fazia pizza, né? Ou seja, entregava panfletos, né? Tinha que se fazer de tudo para ganhar dinheiro, para sobreviver. E conseguia se manter bem? Para conseguir manter bem, né? Era fácil ganhar dinheiro? Sim, se ganhava, mas se gastava muito. Também se gasta? Também se gastava muito. Vamos ver outra foto? E aí a gente... Muito interessante. Essa aqui é onde? Essa aqui é uma pizzaria, eu acredito que foi uma das segundas pizzarias que eu comecei a trabalhar sozinho, né? Em São Francisco, tá? Uma pizzaria também, foi logo depois daquela outra lá, foi outra pizzaria que eu trabalhei. A próxima foto? Essa aqui. Essa de 94. Essa foto foi na Copa de 94. Na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, em Los Angeles, tá? Eu estava de férias, inclusive eu fui me encontrar com o Wilson Feldes, o falecido Wilson. O Wilson, do Grupo Independente. Do Grupo Independente, O Wilson foi lá nessa Copa, né? E eu passei, eu acho que umas 2 semanas com o Wilson lá. O Wilson. Né? O Firo? No Firo, né? Então, eu acho que eu mandei uma foto dele aí. Vamos ver a próxima foto, vamos ver se é essa aí aqui. Tá ele. Aí tá o Wilson. Isso aí tá o Wilson. Até ele me deu essa camiseta na época, né? Wilson. Velho. É o Wilson, né? Ele me deu essa camiseta aí era no hotel que ele tava, né? Bem. Essa é Portugal.
Tá? Isso aí é Albufeira, de cima do morro de Albufeira, onde nós morávamos, ficamos praticamente todo o tempo aí nessa cidade. Lindo o local, né? Lindo. Sim, sim, muito, muito bonito o lugar. Bom, Paulo, essa aqui também, Albufeira é a última foto de Portugal. Paulo, quero agradecer muito a tua presença, né? Sei que depois voltou ao Brasil e hoje já está há muito tempo instalado aqui como massoterapeuta. Isso. E voltaria a morar nos Estados Unidos, não? Não. Não? Não. Depois de tudo que passou? Não. Eu vou dizer que eu voltei, eu fiquei 5 anos na Califórnia e fui para Miami. Eu odiei Miami. É mesmo? Como trabalho, como trabalhador, né, é bem complicado. Não é fácil. Não é fácil, não é fácil lá. É muito bom quando você tem dinheiro e uma Lamborghini andando para lá e para cá. Né? Mas assim, eu não viajaria como... Claro, até porque hoje eu já estou com mais idade, enfim, né, mas eu acho que aqui no Brasil hoje tu consegue ganhar dinheiro sem precisar passar todo esse trabalho lá. Que tu passou? É bonito, é uma viagem, é uma experiência, tudo isso é válido, né? Mas não passa trabalho. Não passa tanto. Não passa tanto. Bom, o que aprendeu com tudo isso é valorizar ainda mais o Brasil, né? Com certeza. Esse meu amigo está lá, ele vai e volta, ele tem um vínculo com os Estados Unidos, eu não consegui, tá? Porque eu não gosto, realmente não gostei de como vida, né? Aqui a gente tem vida, né? Porque aqui é nossas raízes, né? Eu adoro Lajeado, enfim, aqui as cidades são boas e a gente ganha dinheiro, né? Trabalhando. Quem trabalhar... Exatamente, não precisa fazer toda essa viagem, né? Hoje nem sei como é que tá, eu acho que nem tem mais essa facilidade de ir para lá, né, para trabalhar. Mas, enfim, eu gosto mesmo do Brasil. Paulo, obrigado pela presença aqui no programa Check-in da TV Univates. Obrigado por tudo, obrigado por ter cuidado tão bem aqui do meu pé, a mim poder jogar futebol. O pessoal aqui da TV está dizendo que quer jogar, não vamos jogar. Vai ver, é só larga a bola, cara, muito por causa do Paulo Raia. É verdade. Eles não acreditam. Não, tem que jogar agora, né? Eles não acreditam. O problema vai ser jogar agora. Aí não é comigo, né? Não é contigo. Paulo, obrigado, viu? Obrigado, Joel. Obrigado pela oportunidade, hein? Eu que agradeço. Tanta coisa que a gente só vê em filmes e o Paulo Raia nos contou. Natural de Lajeado, morou em Portugal, Espanha, Estados Unidos, atravessou com coiotes. Muito interessante. O programa Check-in hoje fica por aqui. Na semana que vem, mais um entrevistado. Por onde andou? O que será que fez? O que traz de novidade para nós? Na semana que vem, aqui no programa Check-in da TV Univates.